E aí, galera, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um vídeo contando para vocês a história do meu cabelo, tá? Como que ele chegou nisso que ele é hoje. E, gente, eu quero pedir desculpa pelos barulhos, tá? Porque está chovendo aqui hoje, então vai ter barulho. Então, se vocês escutarem algum barulhinho aí de fundo, é por conta da chuva, tá? E por conta dos vizinhos também, beleza? Mas eu vou tentar. Tentei, na verdade, fechei tudo aqui para tentar gravar para vocês sem muito ruídos, tá? Então, bora começar esse vídeo, né, que eu vou contar para vocês aí a história do meu cabelo. Ah, só mais uma coisinha, gente. Tem processo do meu cabelo que eu não tenho foto, porque eu nunca gostei muito de tirar foto, gente. Então, assim, agora eu tiro mais fotos. Mas quando eu era mais nova, eu não gostava de tirar foto, eu detestava tirar foto. Então, tem processo aí do meu cabelo que eu não tenho foto, tá? Mas eu vou tentar deixar aqui pra vocês tudo explicadinho, ok? Então, bora lá pra esse vídeo pra ele não ficar muito longo. Bom, gente, quando eu era criança, o meu cabelo, ele era bem loirinho mesmo, assim, quase um platinado. E ele era bem longo, eu sempre tive o cabelo longo, tá? Então eu lembro que o meu cabelo ele era mais longo e os cachos dele eram mais abertos. Isso é o que eu me lembro, tá? Ele era mais aberto, tipo ali pelos meus 8 anos, sabe? E ali pelos meus 10, 11, o meu cabelo já começou a mudar. Ele já começou a ficar com o cacho mais fechadinho e eu já não era mais tão loirinha, sabe? Era o meu loiro começou a escurecer, tá? Foi mais ou menos ali com os meus 12 anos, eu fiz, gente, esqueci o nome, progressiva. Eu fiz progressiva ali com os meus 12 anos, e aí o meu cabelo ficou bem lisinho. Eu fiz isso num sábado, eu saí lá do salão, bem lisinha e tal, e aí a moça falou, na quarta-feira você lava. Aí, gente, quando foi na quarta-feira eu lavei o meu cabelo, e ele voltou ao normal. Tipo, ele enrolou novamente, sabe? Ele não alisou nem nada. E aí esse salão era perto do serviço do meu pai, então ele foi lá e reclamou com a mulher e tal. A mulher falou, fala pra ela vir aqui que eu faço novamente, porque eu realmente esqueci de passar o produto que alisa. Mas beleza, nessa primeira vez que eu fiz, eu senti muita dor nos olhos, sabe? Aquela ardência, eu senti um incômodo terrível. Então, ela falou que era pra eu voltar, eu voltei no sábado, né? No próximo sábado. Então foi em um sábado, eu voltei no outro. E aí ela fez novamente. Eu senti as mesmas coisas, uma ardência no olho e tal e tal. E aí, beleza. Lavei meu cabelo e continuou a mesma coisa. E aí, gente, não tinha o que fazer, né? Então, larguei mão de fazer, fiquei com medo de, sei lá, tentar uma terceira vez e dar ruim, né? Fiquei com medo, larguei mão de fazer. E aí, gente, eu decidi que eu queria ter aquela franjinha, aquela jogadinha de lado, assim, pá. Decidi que eu queria ela, gente. E aí eu procurei uma outra cabeleireira. E aí eu contei pra ela o que tinha acontecido e tal. E ela pegou e falou pra mim que eu podia ter ficado careca. Porque a mulher usou sim o produto. Nas duas vezes. E só que não alisou. O produto dela deve ser muito ruim, alguma coisa assim. Só que ela usou, então eu poderia ter ficado careca. E aí, gente, eu entrei em pânico, eu fiquei morrendo de medo, né? Mas beleza, peguei e fiz a franjinha, gente. Aí, eu usava sempre chapinha, tava sempre de chapinha, e quando eu não tava de chapinha, eu prendia o meu cabelo. Ai, gente, coceira aqui no sovaco. E aí, quando eu não tava de chapinha, eu prendia o cabelo. Então, a minha franja tava sempre alisadinha, tá? Aquela franjinha. E aí, gente, eu decidi que eu queria o meu cabelo em formato de V, né? Que no caso é em camadas no formato de V, né? Que fica aquela ponta. Isso eu tinha uns 13 anos ainda, tá, gente? Aí eu decidi que eu queria. Então eu fui a uma outra cabeleireira e pedi pra ela. E aí, gente, que começa as coisas ruins que aconteceram comigo. Porque ela, corte em V é assim, né? E ela cortou meu cabelo reto e fez um bico. Tipo. E aí, eu passei a fazer chapinha toda vez que eu saía. Tipo, eu não saía mais
com o cabelo amarrado, porque o meu cabelo ficou mais ou menos aqui na altura do ombro, então eu não amarrava mais ele. E aí eu fazia chapinha eu fazia o seguinte, gente, isso com 13 anos, tá? Eu fazia chapinha no domingo, eu passava a semana toda de chapinha, eu lavava no sábado, aí no domingo de manhã eu gostava de ir à missa. Aí eu ia à missa, fazia um rabo de cavalo e passava creme assim no meu cabelo até ele ficar bem baixinho, não tipo com volume nem nada, bem baixinho e lotado de creme, molhado mesmo. Era assim que eu usava o meu cabelo. E aí eu voltava da missa, tal, de tarde eu lavava e fazia escova e chapinha. E aí eu ia pra escola a semana toda com o meu cabelo liso. Era assim que eu fazia, gente. Na época de calor, eu sofria trancada no meu quarto fazendo a bendita da chapinha, né? Mas fazia. E aí, o meu cabelo foi crescendo, né? Ele foi crescendo, aí eu já parei um pouco com a chapinha, já comecei a utilizar creme. E aí, a partir desse momento, eu já tenho fotos, né? Que é essa foto, por exemplo, dá pra vocês verem que eu tô usando o meu cabelo enrolado, né? E a franjinha lisa, que era assim que eu usava o meu cabelo, eu fazia escova e chapinha na minha franja e utilizava o cabelo todo enrolado, né? É raro as cacheadas que não faziam isso, então eu sou uma delas, eu passava bastante creme, deixava o meu cabelo bem baixinho. Eu não utilizava o meu cabelo pingando de creme nem nada, sabe? Eu deixava secar assim, só que aquele durinho do creme que hoje em dia a gente amassa, eu não amassava, eu deixava daquele jeito, para ele poder ficar bem baixinho. Então, tá aí, gente, ó, nessa foto vocês podem ver, né, que eu tô com a franjinha lisa e o cabelo todo enrolado, tá? E aí o meu cabelo cresceu e eu decidi que eu queria alisar ele novamente. Então, eu fui lá e comprei esses alisantes. Eu já tinha uns 15 anos aí, tá? Não, acho que foi uns 16 anos, 17, tá? Eu comprei... gente, acho que é uns 17 mesmo, não me lembro não. Eu fui lá na farmácia e eu comprei aqueles alisantes de farmácia. Sabe aqueles... aqueles de farmácia, gente, que eu não lembro o nome agora. Hair Life, uma coisa assim, gente. Eu comprei ele pra eu poder passar no meu cabelo. E aí eu comecei esse processo de alisar. E eu alisava em casa, gente. Eu comprava esse produto e eu mesma fazia em mim, tá? E aí eu fazia dessa forma, eu passava o Hair Life e tal, e eu comecei a fazer escova e chapinha. Então, assim, por mais que eu passasse esse produto, eu continuava a fazer escova e chapinha. Com o meu cabelo liso, eu decidi colorir ele de roxo. Tá aí as fotinhas do meu cabelo roxo. E assim, gente, naquela época, eu sabia que tinha tinturas coloridas. Eu sabia, só que, gente, aqui na minha cidade eu não encontrava. Então eu pintei com o quê? Papel crepom. Sim, gente, eu pintava o meu cabelo de roxo com papel crepom. E vocês podem ver aí na foto, gente, que ficava bonito. Poxa, ficava bem roxinho, do jeito que eu queria, entendeu? Então eu fazia aquele rabo de cavalo aqui, ó, e mergulhava lá na água com papel crepom, tá? E aí eu fazia a escova, a chapinha e ficava desse jeitinho que vocês estão vendo. E ficava bonito, gente, poxa, convenhamos, tá? E esse papel crepom, esse Hair Life, ele deixava o meu cabelo bem baixinho, então na hora que eu fazia escova e chapinha, ele durava. Não era aquele que eu fazia num dia e no outro ele já armava, já criava frizz. Não, ele ficava bem lisinho, bem baixinho por todos os dias, tá? Depois do roxo, eu fui na cabeleireira, uma outra, pra vocês verem como que eu rodei de cabeleireira, né? Eu fui numa outra que eu já estava acostumada a ir há algum tempo. Ela foi a primeira que fez o Hair Life no meu cabelo. E aí depois eu passei a fazer em casa. Então ela foi a primeira e aí eu voltei nela e pedi pra ela. Falei assim, ó, o meu cabelo tava comprido em V, né? Porque eu já tinha cortado ele. Eu joguei aqui na frente e passei a tesoura. E aí o meu cabelo tava em V. Eu falei pra ela, falei assim, olha, tira um pouco dessa ponta porque eu quero deixar o meu cabelo em U agora.
Aí ela falou assim, quantos dedos? Eu falei assim, tira uns 3 dedos. Então, gente, uns 3 dedos. O meu cabelo, vocês podem, assim, não dá pra ver muito bem nessas fotos, porque ele tá meio ondulado e tal, mas o meu cabelo era muito comprido. E aí ela cortou o meu cabelo e ficou bem pequenininho. Ficou assim, mais ou menos da altura do meu ombro. Eu fiquei muito chateada com isso. E aí, pra melhorar a minha chateação, eu fui lá e pintei de vermelho. Aí vocês podem ver, essa foi a primeira vez que eu passei o vermelho, ó. Vocês podem ver aí. E aí depois eu passei novamente o vermelho nessa segunda foto que vocês estão vendo. Já é assim a segunda vez que eu passei o vermelho, também papel crepom, tá, gente? Porque eu não comprei tinta, não. Comprei papel crepom. E aí vocês podem ver que eu decidi fazer na franja. Na primeira foto eu não tinha feito na franja. Nessa segunda foto eu já tinha passado na franja. E nessa terceira foto aí também vocês podem ver que eu passei na franja. E foi isso que eu fiz, gente. Eu pintei o meu cabelo de papel crepom. Nisso eu já tinha uns 18 anos, tá? Porque eu lembro que eu já trabalhava. E aí, gente, eu fiquei com o meu cabelo vermelho por um bom tempo. Só que depois começou a me incomodar, começou a me irritar. Eu já tinha uns 19 anos. Aí eu peguei e decidi, não, eu vou tirar. O meu cabelo já tinha crescido também, tá? Ele já tava maior, porque eu trabalhava numa lanchonete, então eu utilizava muita trança. Então, meu cabelo cresceu bastante. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 7 até umas 5h30. E às vezes eu tinha curso, então eu ia direto pro curso. Então, eu não tinha tempo de lavar o meu cabelo durante a semana. Porque ele demorava para secar, e aí se eu lavasse eu tinha que fazer escova, então demorava mais ainda. Então, eu lavava ele somente no sábado. Então, eu passava de segunda a sexta, lavava no sábado, lavava no domingo, e aí passava de segunda a sexta com ele de trança, tá? E aí o meu cabelo cresceu. E aí eu decidi que eu queria tirar o vermelho, gente. Pois é. Fui lá, comprei uma tinta loira e passei por cima do vermelho. Não adiantou nada, é lógico, né? E aí eu, não, tô invocada que eu quero tirar o vermelho. Fui lá, comprei pó descolorante. Descolori o meu cabelo. Isso num sábado. Descolori o meu cabelo. Ficou meio rosa. Falei, não, eu não gosto de rosa. Então, vou comprar outro pó descolorante. Fui lá, comprei outro pó descolorante, descolori novamente. E aí o meu cabelo ficou um rosinha bebê, bem clarinho mesmo em algumas partes. Em algumas partes ele ficou quase branco, em algumas partes ele ficou meio loiro. Mas essas duas descolorações, gente, eu fiz no mesmo dia. Eu fiz num sábado, no mesmo dia. E aí, o meu cabelo foi quebrando inteirinho, gente. Eu não tenho foto dessa fase do meu cabelo. Eu até tinha, só que eu apaguei porque minha autoestima foi lá embaixo. O meu cabelo ficou muito elástico, é óbvio, né? Ele ficou muito quebradiço, ele ficou uma palha, gente, uma palha de verdade, realmente. Pensa num cabelo seco que você descolore 2 vezes no dia. Então é óbvio que ele ia ficar horrível, e ele ficou mesmo, tá? Então ele ficou aquele rosa bem clarinho e algumas partes quase branco, então ele ficou horrível, horrível. Eu não sabia o que fazer e comprei a tinta da cor dele, que é a tinta que eu uso atualmente, né, que é a loiro escuro acinzentado, tá? Então eu comprei ela, e aí nessa foto, ó, vocês podem ver que tem algumas partes que tá meio loira e umas que estão um pouquinho mais escuras, vocês podem ver aí. Então nessa fase do meu cabelo, eu tava passando a tinta 6.1, né? Se eu não me engano, que é a cor dela, que é a loiro escuro acinzentado. Então eu passava ela, tá? Pra tentar tirar o restinho do vermelho, do rosa que tava no meu cabelo. E aí, o meu cabelo começou a quebrar horrores, porque eu ainda fazia o Hair Life, ainda passava, né, esse alisante de farmácia. E aí, gente, eu decidi parar mesmo com o alisamento, com as tinturas. E aí, vocês podem ver, esse tipo, nessa foto, gente, não dá pra vocês verem muito bem, mas é a única foto que eu tenho dessa época, tá? Então, assim, eu passava creme no meu cabelo, no cantinho aí vocês conseguem ver. Eu passava creme no meu cabelo,
mas ele ficava meio liso, sabe? Meio ondulado, ele não ficava bonito, gente, porque ele tava saindo o alisamento, porque apesar de o alisamento não ser uma progressiva, é um alisamento, então seu cabelo vai ficar liso. E aí vocês podem ver, gente, é essa foto aí que eu tenho, entendeu? Porque era assim que eu usava o meu cabelo. Como eu trabalhava em um lugar que eu só trabalhava de coquinho e tal, então ninguém via o meu cabelo dessa forma. Isso aí era só nas minhas folgas, final de semana. Então o meu cabelo ficava desse jeito, ó, bem esquisito, gente. Não era nem ondulado, nem cacheado, algumas partes bem lisa, tá? E era assim que ficava o meu cabelo. E aí eu comecei a me sentir muito feia com esse cabelo, mas aqui assim, na minha raiz começou a crescer. E aí ficava aquelas ondulações e as minhas pontas nesse estilo aí que vocês viram na foto. Muito feio, eu odiava, gente, eu não me sentia bonita. E aí eu comecei a andar de coque. Sabe aqueles coque rosquinha que você faz com meia? Então, tem vários tutoriais disso aí na internet, tá? E então eu peguei e fiz com meia. E aí eu só andava de trança embutida ou de coquinho, tá? Então eu tava sempre de coque, eu ia na missa de coque, qualquer lugar que eu saía, eu tava de coque, tá? Nisso eu já tava noiva, tá, gente? Eu já ia casar, então eu tinha uns 20 anos. E aí, depois que eu casei, gente, eu parei de usar um pouco o coque. E aí eu comecei a usar o meu cabelo, ó, desse jeito aí que vocês estão vendo. Ele tava bem curtinho, né, loiro, e já meio cacheado, ondulado, né, porque ainda tinha umas partes lisas. E era assim que eu usava o meu cabelo, gente. Eu comecei a finalizar ele, já comecei a utilizar ele solto. Só que eu ainda não sabia muito bem lidar com o meu cabelo. Então, eu ainda usava ele bem baixinho, bem lambidinho. E era assim que eu usava o meu cabelo, tá? E aí, ó, nessa próxima foto, vocês podem ver que ele já começou a crescer, né? Então, eu continuava utilizando ele mais definido, com mais creme, aquela finalização mais certinha, com menos volume. Mas ele já tava maiorzinho, como vocês podem ver aí nessa foto. E aí, gente, eu decidi fazer ele azul, porque eu sempre gostei de cabelo colorido, então eu sentia falta de mim com cabelo colorido. Então, nessa foto, eu fiz o azul com tinta. Aí eu já comprei tinta tonalizante, eu já fiz dessa forma, tá? Vocês podem ver que bem na pontinha tá mais azul, porque eu descolori, gente, só a pontinha do meu cabelo, só um pinguinho mesmo da ponta. O resto eu passei tinta por cima, então ficou tipo um degradê de verde para azul, tá? E foi assim que eu fiz, gente. Depois, quando eu retoquei, eu já deixei mais tempo a tinta no meu cabelo e aí já ficou desse jeito que vocês estão vendo na foto, ó. Já ficou um azul mais forte, né? Eu já deixei mais tempo a tinta, já tinha um azul, um verde ali de fundo, então ficou mais forte, tá? E aí, depois desse tempo aí, isso aí foi... Eu tinha uns 23 anos, tá? Eu decidi parar também com o azul. E aí, ó, nessa foto, vocês podem ver que a foto tá meio ruim, né, gente? Mas só nas pontinhas mesmo, que ainda tá um verdinho, ó. Nessa foto aí com o meu marido, vocês podem ver um pouquinho melhor, que só nas pontas que tá um leve verde ali, porque eu tava deixando desbotar, né? E aí, gente, eu decidi que eu queria ficar loira, né? Decidi que eu queria ficar loira novamente. Então, essa foto aí, ó, que vocês estão vendo, eu mesma descolori o meu cabelo, eu mesma fiz luzes nele, tá? E aí quando eu fiz, ficou só umas leves pontinhas esverdeadas. Então, eu fui lá, peguei a tesoura e cortei. Mas vocês podem ver aí, ó, meu cabelo tá bem loirinho. Fui eu mesma que fiz, tá? Então, meu cabelo já tava bem comprido, bem loirinho, e aí ele já tava com os cachos mais abertos por causa da descoloração, né? Vocês podem ver, mas por mim tava tudo bem, tá? E aí, gente, foi mais ou menos nessa época, eu descolori o meu cabelo em dezembro. Foi em dezembro, acho que de 2017. E em 2018 eu comecei o canal. Então, essas fotos vocês podem ver que já é de vídeos, de coisas do canal, tá? Então, lá no comecinho,
Se você voltar lá nos meus primeiros vídeos, eu tô com o meu cabelo bem loirinho. E aí depois disso, gente, eu não descolori mais o meu cabelo. Eu deixei ele crescer, ele seguir, tá? E aí foi em julho, acho que julho ou agosto do ano passado, que eu decidi que eu queria tirar esse loiro do meu cabelo. E aí essa foto que vocês estão vendo foi a primeira vez que eu passei a tinta, que tem vídeo aqui no canal, tá? Foi a primeira vez que eu passei a tinta 6.1 pra tirar esse loiro das pontas do meu cabelo. E aí, gente, eu acho que foi essa tintura, eu não sei bem. Sei que eu comecei a achar as minhas pontas muito ralas. Também tem vídeo aqui no canal, sabe, sobre o meu corte de cabelo, em que eu explico pra vocês por que eu cortei. E aí, essa foto, ó, é do corte do meu cabelo, tá? Essa foto é do dia que eu cortei o meu cabelo. Então, vocês podem ver aí que já tá menorzinho, né, e tal. E aí, já começou a desbotar a tintura e ele já tava mais curtinho, né? E aí, agora, essa foto, ó, já é mais recente, que foi agora a segunda vez que eu pintei o meu cabelo, que também tem vídeo aqui no canal. E aí, gente, depois disso, eu não fiz mais nenhum processo, tá? Então, esse daí é o meu cabelo atualmente, tá dessa cor, nesse comprimento. E aí, essa é a história do meu cabelo, tá, gente? Então, assim, eu passei por muita coisa. Eu fiz progressiva que não deu certo, eu utilizei esses alisamentos de farmácia, eu tive corte químico porque eu descolori muitas vezes, e aí o meu cabelo ficou aqui no meu ombro, né, como vocês viram aí nas fotos. Então eu tive corte químico, eu passei pela transição, apesar de eu não fazia progressiva, selagem, nananã, eu fazia química. Então sim, eu passei pela transição. E aí, depois dessa transição, eu tive a fase de usar só coque, porque eu não me achava bonita de nenhum outro jeito. Então, eu apenas utilizava o meu cabelo trançado, de coque. A maioria das vezes era coque, tá, gente? Então, de trança, eu acho que eu nem tenho foto, era mais coque mesmo. Então, era assim que eu utilizava o meu cabelo. Então, eu tive, gente, todo esse processo de corte químico, de transição, tá? Até eu chegar ao meu cabelo atualmente. Bom, gente, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas se ficou longo, me desculpem, eu tentei contar aí pra vocês todos os processos que o meu cabelo já passou, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, sobre a história do meu cabelo, todos os processos que eu passei. Então já deixa o seu curtir aí pra mim, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. E é esse o vídeo de hoje. Muito obrigada por você ter assistido. Um beijo, tchau, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.